E aí, pessoal, que eu tô aqui, gente? Vamos lá, Double Liquidity Purge in Reverse. Não é a Double Purge Theory do MMXM Trader, tá bom? Esquece, essa por enquanto, se você é iniciante. Se você é mais avançado, nesse exemplo aqui a gente tem a Double Purge Theory, mas eu não vou estar falando sobre ela agora, beleza? Isso mais pra frente a gente conversa. Eu tô falando sobre a Double Liquidity Purge in Reverse. O que que seria isso? A gente tem aqui então um Key Level, tá bom? Por que que é um Key Level? Tá abaixo de 50% do range. E a gente está provavelmente no order flow de alta. Então isso faz isso aqui ser um key level, um order block, um breaker, block of fair value gap, inverse fair value gap, ou de low, alguma dessas coisas, né? Formam um key level quando estão abaixo de 50% do range. Então a gente tem a primeira movimentação que cria o primeiro fundo aqui abaixo, é esse primeiro toque, esse primeiro teste na região, mas ele falha em fazer uma reversão aqui, né? Voltar a buscar esses pontos. Ele fica andando um pouco de lado, e depois a gente tem outro movimento para formar um fundo aqui que captura esse fundo anterior. Beleza? Esse fundo aqui captura esse fundo anterior. Show? Então, isso seria o Double Liquidity Purge in Reverse. Porque a gente tem o fundo aqui sendo capturado, depois a gente vai deixar um fundo mais alto, e isso aqui vai se tornar um Intermediate Term Low. Tá bom? Então, essa é a lógica por detrás do Double Liquidity Purge in Reverse. Que quando a gente tem fundo aqui falhando, ele volta a captura. Esse aqui é um exemplo onde ele dá uma consolidada aqui antes, depois ele volta. Mas aí também pode acontecer assim, já direto, né? Esse de movimento em W aqui, tá? Olha só, faz esse W aqui. Onde a gente tem também o Double Liquidity Purge in Reverse, porque ele faz um fundo, não reverte, ou seja, não atinge essas máximas. Depois ele volta aqui. E aí sim ele reverte abaixo desse fundo, ok? Então eu vou mostrar ali no gráfico. Isso acontece mais quando, pessoal? Quando a gente tá Quando esse dia aqui que fez esse fundo não está em um horário de reversão, né? Não está dentro de uma kill zone, que é o que a gente vai discutir mais para frente, ou quando ele não está num dia da semana propício a fazer uma reversão. Então, normalmente sextas-feiras, né? Mas essa não é a regra, tá? Ele pode ser outros dias da semana, onde a gente não tem ali nada a favor de uma reversão. Então, às vezes, ele forma isso aqui, forma só uma retraçãozinha para ser capturado e depois voltar a subir, tá? Então esse movimento aqui, ele não é verdadeiramente o movimento de reversão. O movimento de reversão ainda vai acontecer e aí ele deixa o fundo mais baixo, né? Esse movimento de reversão captura esse fundo anterior. Então aí forma o Double Liquidity Purge, beleza? Vamos lá para o gráfico mostrar uns exemplos disso aqui para vocês. Aqui nesse exemplo a gente tem um ponto onde isso aconteceu. Vocês sabem me dizer aonde? Bom, aqui em cima foi onde aconteceu o Double Purge Theory. Aqui a gente tem uma região relevante, é uma região de projeção, então é um ponto que o preço tende a reverter, ok? Reverter para baixo, né? Então, dando um zoom aqui, a gente tem um movimento de Double Purge Theory. A gente forma essa máxima aqui, depois a gente desce, depois a gente forma uma nova máxima acima dela, para aí sim fazer o movimento de venda verdadeiro. Então, olha só, eu já estou esperando que o preço vai bater nesse ponto cinza aqui e descer, ok? Mas ele bateu aqui uma vez e não reverteu de fato. Mas depois ele voltou aqui em cima e aqui em cima sim ele reverteu no movimento de venda, ok? Então isso seria o Double Purge Theory, né? A minha Double Purge Theory, Double Liquidity Purge. E por quê, tá, pessoal? Vamos lá. Esse topo aqui anterior, ele se formou numa sexta-feira, tá? Numa sexta-feira. Então, na sexta-feira a gente não tem muito espaço para o preço reverter quando ele faz esse topo aqui numa sexta-feira. Porque a gente já está quase finalizando o candle semanal. Então a gente não tem muito mais, né, o que fazer, basicamente, ali na sexta-feira. Então, é muito difícil a gente ver uma reversão bem forte aqui nesse ponto, tá? Realmente uma reversão do movimento. Então, esse topo aqui ele tem muito mais probabilidade do que ser capturado e servir como liquidez para a gente descer, tá bom? Nesse caso aqui, a gente tem um exemplo teórico de uma coisa que a gente ainda vai falar mais para frente, que seria o Market Maker Model de venda
quando ele faz essa movimentação aqui e volta até aqui embaixo. Se você é um pouco mais avançado, você entende que a gente tem o Market Maker Model aqui, né? Nesse movimento em V. Isso a gente vai comentar mais pra frente. Por enquanto, atentem-se só no Double Liquidity Purge aqui em cima. Aí ele vem aqui quando? Numa segunda-feira e num horário propício, tá? Olha só, os candles que tocam aqui acima desse topo e que fecham essa região de venda são das 7, das 8 e das 9 da manhã. Então são candles realmente um movimento de reversão aqui em um horário bem específico, bem interessante, né? Um horário bem propício para a gente ter realmente uma reversão. Então, tendo essas informações, essa probabilidade, a gente consegue identificar que esse aqui vai ser um topo protegido. Lembrem-se, pessoal, o motivo todo por trás da técnica de SMC é achar topos e fundos protegidos para colocar os stops acima dos topos e fundos, acima dos topos protegidos e abaixo dos fundos protegidos e surfar uma grande movimentação. É simplesmente esse o objetivo do Smart Money Concepts, ok? Quem te falar que Smart Money Concepts o objetivo é operar order block ou operar, sei lá, Fair Value Gap, essas coisas, está mentindo para vocês. Nosso objetivo é achar topos ou fundos protegidos, a gente colocar nossos stops, tá? Então, pontos aqui que eu poderia ter vendido, por exemplo, aqui, e colocado meu stop aqui nesse topo, eu teria um stop protegido e teria bastante espaço para poder surfar essa grande movimentação aqui, beleza? Se eu descer lá no tempo gráfico menor aqui, a gente vai ter o modelo fractal, que é o nosso modelo de confirmação. Mas a parte importante, lembra que eu falei no último vídeo? A gente permanece no tempo gráfico maior até a gente achar as regiões, até a nossa análise fazer sentido. Aí sim a gente desce para o tempo gráfico menor buscar confirmações. É simples assim. Então eu tenho que esperar exatamente esse momento chegar aqui. Eu não preciso descer o tempo gráfico 5 minutos e ficar procurando o modelo fractal toda hora, ou ficar procurando a entrada toda hora. Simplesmente eu só vou descer o tempo gráfico dentro desse período de tempo aqui. E depois que eu pegar minha operação de venda aqui no modelo fractal, eu já posso voltar para o tempo gráfico de novo para botar meus alvos e para definir meu stop aqui em cima. E aí é simples assim. Então a gente vai permanecer no H1, no H4, no diário, e a gente vai descer o tempo gráfico para poder simplesmente colocar as nossas confirmações ali, né? Ver as nossas confirmações sobre o modelo fractal para pegar a operação. Tá? Simples assim. Mas tudo vem antes do modelo fractal. Ok? Análise de estrutura de mercado, onde a gente tem a criação desse Intermediate Term High aqui. Questão das impulsões e correções, né? A gente pegando a reversão aqui do movimento. Beleza, pessoal? Então, e a Double Purge Theory, né? Pode estar acontecendo aqui nesse fundo agora, só que no GBP/USD foi onde a gente teve um movimento mais bonito de Double Purge Theory, que foi onde eu peguei uma operação. Olha só que coisa interessante, né? A gente formou esse primeiro fundo aqui, ele falhou em reverter. Por quê que ele falhou em reverter? Simplesmente porque a gente estava num dia que também era meio complicado do preço reverter. E aqui foi uma questão de calendário econômico, por causa da saída das notícias que a gente teve quarta-feira, a parte da decisão de taxa de juros do Brasil, da decisão de taxa dos Estados Unidos. Então, o mercado ele ficou bem de lado, né? Ele só teve pouca movimentação, realmente só formou esse fundo. Então, a gente só ia ter uma reversão caso realmente o preço reagisse muito forte às notícias, né, aos eventos econômicos, ali, o calendário econômico, e estourasse para cima. Aí a gente ia ter um movimento de reversão se dando nesse fundo. Mas ele falha em fazer esse movimento de reversão, e você vê que ele fica meio de lado aqui. Isso dentro de uma região de reversão. Percebe? Essa região vermelha é uma Inverse Value Gap, e essa aqui é um BPR, um Balanced Price Range. Se eu tirar o zoom aqui, vocês vão perceber, tá? Essa aqui é a Inverse Value Gap, esse aqui é o Balanced Price Range. Região onde a gente já está esperando movimentação de alta, porque a gente tem uns alvos lá nos topos. A parte toda do diário, que a gente já comentou, estrutura de mercado. Então, pessoal, é simplesmente por isso, tá? Que a gente voltou nesse fundo antes de fazer o movimento de reversão. E isso aqui, pelas BP USD, caracteriza uma Double Purge, tá? Uma Double Liquidity Purge. Além disso, se você pensa também no modelo de Double Purge do MMXM lá, a gente também teve aqui, tá bom? É só na lógica, né, desse range aqui, a gente tem então esse movimento aqui até aqui, forma essa máxima, mas ele volta para dentro, então falha, dá continuidade, volta, e depois captura o fundo. Então ele faz o double purge até da MXM aqui, né, captura
o topo, o fundo. Também tem uma CRT, né, que é do Range Theory, que são coisas mais avançadas. Dois movimentos de acumulação aqui, captura dos stops também. Então, bem interessante e óbvio, uma das coisas mais importantes é estar dentro do horário correto. Então, percebe como que a gente tem a formação desse nosso novo fundo aqui entre as 7 da manhã e as 10 da manhã? E aqui a gente tem esse fundo aqui também sendo das 7 às 10 da manhã. Então, aqui usando de Nova York, realizando essas movimentações de fundo aqui, o que indica o nosso order flow. Lembra, eu já comentei isso para vocês, que dá para a gente identificar order flow também desse jeito. Simplesmente as instituições estão acumulando operações de compra dentro daqui usando de Nova York, onde tem mais liquidez, e formando fundos, beleza? Aqui a gente tem também o Market Maker Model, né? Então a gente vai ter algo aqui em cima, né? Aqui para cima. Isso vocês já estão ligados, quem é mais avançado. Quem não, eu vou explicar mais para frente. Mas enfim, é isso acerca da Double Purge Liquidity e acerca das kill zones, pessoal. Então, tem um indicador das kill zones que eu uso muito, que é esse aqui, ó, ICT Kill Zones, por Enrico Amato, aqui, tá? Vou adicionar ele ao gráfico aqui, ele vai me dar automaticamente a região das kill zones. Perceba que tem uma que está em vermelho aqui, tá? Eu já falei isso em vídeos anteriores, mas a kill zones, a gente tem 4 kill zones, tá bom? A gente tem a kill zone da Ásia, que é das 8 da noite às meia-noite. Isso tudo, pessoal, horário de Nova York, tá bom? Então vem aqui do lado e veja se você está no horário de Nova York, ó, o TC-5, New York. Ok? E a gente tem, ó, uma de 2 às 5, que seria a de Londres. A gente tem a mais relevante, na minha opinião, que é a de Nova York, que é das 7 às 10 e até das 10 ao meio-dia. A gente tem London Close, que também é muito importante. Se você quiser, você pode só juntar as duas aqui também, são os dois momentos aqui, as duas questões mais líquidas do dia, onde a gente tem normalmente a formação do nosso modelo fractal. Beleza? E aqui nesse fundo, que foi onde eu peguei minha operação hoje, aqui no GBP-USD, a gente tem o modelo fractal formado aqui no gráfico de 5 minutos. Eu peguei minha operação mais embaixo ali, porque eu peguei já na própria reversão mesmo, no BPR. Mas o modelo fractal, que é o modelo de confirmação, a gente teria até um stop mais curto do que esse. Seria aqui, operação aqui, stop aqui, tá bom? E aí a gente tem algo no topo, ou seja, nesse topo aqui atrás a gente tem um baita no risco de retorno aí de 3,86. E risco de retorno, uma operação linda, né, pessoal? De reversão, o modelo fractal se apresentando aqui nos fundos, assim como eu expliquei para vocês, lembra? Onde a gente tem um fundo aqui anterior sendo tomado, o Chain State of Delivery, preço volta aqui dentro da região de Chain State of Delivery, stop aqui embaixo, a gente forma Intermediate Term Low nos 5 minutos e só sobe, né? Delivery de alta. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo, esse vídeo de hoje. Muito obrigado. Valeu, falou, fui.